da minha atenção sobre justamente os chamados grupos locais negros, ou arraiais negros, e só, secundariamente, dirigir também a atenção para os contextos com os quais mais diretamente eles se articulavam. Ou seja, a própria cidade de Rio de Contas e o núcleo do Mato Grosso, chamado Mato Grosso, que fica na própria área rural, e ambos, cidade de Rio de Contas e núcleo de Mato Grosso, habitados preponderantemente por população negra, desculpa, por população branca. E era justamente nessa relação, né, que essa clivagem racial produzia um nível de barreira, de hostilidade mútua extremamente forte. Mas a esses problemas, né, de discriminação interna ao município, de uma configuração claramente definida em termos de áreas rurais e áreas urbanas, se seguiria no final da década de 70 novos problemas agravados agora pela implantação da barragem do Rio Brumado, um projeto de aproveitamento dos recursos hídricos do Rio de Contas e seus afluentes. À época, essa construção, como todas as outras, são revestidas de uma grande importância, no caso, uma verdadeira aura redentora, já que se esperava que ela viesse a solucionar os problemas decorrentes de escassez de recursos hídricos perenes e os longos períodos de estiagem. As consequências para os grupos locais negros, à semelhança de outras situações muito similares a essa que eu estou relatando, foram catastróficas. Um dos grupos, o chamado Riacho das Pedras, que estava justamente estabelecido na parte mais baixa da bacia hidráulica da barragem, foi compelido a se deslocar e seus membros a se dispersarem pela cidade de Contas, onde eu os encontrei na mesma década de 90 em estado de desalentador. E os outros, dois grupos, outros locais, só conseguiram escapar da própria enumeração apenas por estabelecimento das suas unidades residenciais, porque eles também foram compelidos a fazer agricultura a partir de agora nos tabuleiros onde enfrentavam sérios problemas de carência de minerais e também água para a manutenção dos plantios, dos novos plantios. São cerca hoje de 100 famílias, correspondentes a aproximadamente 900 habitantes e que estão reduzidos a uma situação de pobreza absoluta. Os últimos dados que eu recebi de lá dão conta de que as condições sanitárias são extraordinariamente precárias, à semelhança de outras áreas afetadas por esse tipo de impacto, e que a migração para os centros urbanos, grandes centros urbanos, notadamente localizados na região sudeste, que sempre foi uma prática de resto lançada à mão por esses locais, se acentuou enormemente a partir da construção da barragem e que a população permanecente hoje é composta quase que exclusivamente de idosos e crianças, na medida em que as faixas etárias mais jovens são compelidas a migrar para São Paulo para tentar reduzir o estado de pobreza. Ou seja, preciso, como em outras regiões de fora do Brasil, é preciso sair para colaborar para a reprodução biológica e social dos que ficam através, principalmente, do envio de algum gesto monetário. É uma situação que tem custos extraordinários. Custos, e não apenas custos sobre a depauperação das condições de reprodução, mas também custos elevadíssimos, eu diria, na própria manutenção de certas expressões culturais, manutenção das suas, digamos, associações
voltadas para as expressões étnicas, ou seja, essa liquidação tem causado uma série de outras correlatas consequências que preciso, em determinado momento, permitir. Porque, efetivamente, a redução em termos de biodiversidade, sociodiversidade, e uma série de problemas, outros, afecções, etc., efetivamente obrigam a gente a, mais uma vez, refletir, não é, sobre esses grandes empreendimentos que sempre se instalam nessas regiões com uma aura, né, isso é quase fatal, uma aura redentora, também no caso da Veracel. A Veracel, sobre várias outras associações com outras empresas poderosas.